Começando mais um Manchester United ao contrário. Bom, rapaziada, vocês sabem do que eu tô aqui pra falar, né? De que jogo estou aqui pra falar, né? É vergonhoso, cara. É uma vergonha, isso é uma vergonha. Eu acho que há jeitos piores de você perder um jogo pra um time de quarta divisão, tá? E tem a maneira que o Manchester United perdeu. Eu acredito que a gente perdeu da pior maneira possível, tá? Não existe, acho que, nível mais baixo do que esse. A gente nos últimos anos tem chegado no fundo do poço. E eu acho que a gente tá chegando muito perto do fundo do poço. Isso é um sinal, né? Como se estivesse faltando 15 minutos para chegar no final do poço. É impressionante, tá? É impressionante. Mas enfim, eu vou começar abrindo diferente hoje. Eu vou começar abrindo falando das notas. E eu vou falar as notas e dando minha opinião sobre a atuação de cada atleta, tá? Mas antes para poder fazer esse segmento, eu vou explicar o porquê eu tô fazendo dessa maneira. Porque eu quero muito abrir com a frase que o Rubem Amorim disse no pós-jogo, numa entrevista. Acho que os jogadores deixaram bem claro o que eles querem hoje. Isso está muito claro. Ou seja, né, os jogadores não querem nada com nada, tá? Bom, vamos lá. Eu vou abrir com o... Eu vou deixar o Onana por último, tá? Eu vou começar pelo ataque da partida. Esses magníficos jogadores. Vamos lá. O Šeško, eu vou dar uma nota 0. Porque o Šeško não conseguiu fazer nada a partida inteira. Porque muito por conta que o time não produziu. Então, e quando a bola chegou nele, ele tentou fazer alguma coisa. Ele tentou fazer o que um atacante faria. Sem êxito, né? Tava bem complicado. Na hora que a bola chegou para ele, né? Que foi no segundo tempo só. O Grimsby tava já bem fechadinho. Então tava difícil ele conseguir fazer alguma coisa. Então eu vou dar 0, porque ele não fez nada. Matheus Cunha, 0. É ridículo o Matheus Cunha. Eu senti ele no jogo muito fominha. Ele tava querendo decidir tudo sozinho. Assim, claramente não tava seguindo um plano. Ele pegava a bola e... Cara, essa camisa aqui é de um time da Austrália, tá? Só que ela tá apertada. Que australiano é diferente a modelagem. Isso aqui era pra ser GG, mas parece um G. O Matheus Cunha tentou fazer tudo sozinho. Tentou resolver tudo sozinho. No final não fez porra nenhuma, tá? Ele não participou da jogada de nenhum dos gols. E eu acho que ele prejudicou o time em certos momentos com a fominha que ele tava de querer resolver. Então, ainda perdeu o pênalti, né? Cara, eu acho que perder pênalti, beleza, né? Não ligo de um jogador perder um pênalti. O cara isolar a bola, o goleiro pegar a bola do cara. Mas eu não sei se vocês viram como ele bateu. Mas ele deu a famosa paradinha. E ele queria esperar pra ver onde o goleiro ia cair em qual canto. Só que ele bateu tão fraco, mas tão fraco e sem direção, que o goleiro viu que a bola estava fraca, o goleiro pegou a bola. O goleiro só deu uma voltada e pegou a bola. Né? O goleiro até ia pular, ele pensou, mas falou, pô, cara, ele realmente chutou com essa força toda? Aí o goleiro voltou e pegou a bola. Nota 0, ridículo. Agora o Diallo, cara, eu acho que o Diallo, eu não sei o que acontece com ele. Eu acho que desde a estreia eu acho que ele jogou bem, né? Contra o Arsenal, na Premier League. Mas o Diallo pra mim foi um dos piores em campo. De futebol jogado, tá? Ele jogou muito mal, ele errou muito passe, cruzamento, tentava dar drible ineficiente, ele não se posicionou bem. Ele jogou muito mal. Eu não sei se ele bateu o pênalti. Ah, não bateu não, ele foi substituído. Jogou muito mal. Nossa, eu tava triste ver ele jogar. Eu tava olhando aquilo achando ridículo. Não é atuação de futebol, parecia. Nota 0. Agora, o Dorgu. O Dorgu não tem que reclamar, o Dorgu só jogou 45 minutos. Mas tomamos os 2 gols no primeiro tempo, né? O Dorgu tava titular no primeiro tempo. Nota 0, fez nada também. Dalot, cara, o Dalot... Não tem muito o que falar do Dalot. O Dalot foi o Dalot. Ele não chuta, ele não cruza, ele não passa, ele não corre, não faz nada. Pelo menos ele bateu o pênalti e fez o gol na penalidade dele que ele bateu. Então eu vou dar uma nota 3 porque ele converteu o pênalti dele, mas também não fez nada, ridículo. O Gart, cara, eu falo pra você, eu já vi muito volante ruim, inútil, que não sabe fazer nada direito. O Gart é impressionante, porque o Gart, ele passa essa aura, né, essa imagem de volantão, pá, não sei o que, né, ele adora ficar fazendo postando fotinho no Instagram, ele adora. Mas joga bola. E quando é que nós vamos jogar bola? Não joga. O Gart, ele só tem a pose de volante, mas ele parece
Ele passa a vibe pitbull e ele é um poodle. É ridículo. Fora que a gente sempre toma gol nas costas dele. Então, nota 0. Aí teve o Kobe Mino, né? O Kobe Mino teve a polêmica nos últimos dias que o Rubem Amorim não queria colocar ele. Ele não jogou em nenhum dos 2 jogos da Premier League, da estreia, nem contra o Fulham. Aí começaram a falar que ele queria ir embora, que não sei o que, papapá, Real Madrid sondou. A verdade é que o quê? O Kobe Mino, ele está passando um processo de renovação já tem 1 ano. Ele e o Manchester United não chegam num acordo há 1 ano, porque o Kobe Mino está pedindo 200 mil libras por semana. Gente, o Casemiro recebe 230 mil libras por semana, mas é o Casemiro, tá? Eu acho que o Mino, quando veio o Garnacho, o Holland, ele mesmo, tinha também o McTominay, essa galera que veio da base, eu acho ele disparado melhor. O Diallo também veio da base, em tese, né? Que o Diallo vem do Ele vem da Atalanta, né, com 17 anos, ele joga umas partidas na base, depois é profissional. O Mino era o melhor, ele é pra mim o melhor prospecto que a gente tem. Só que ele fica... Só que assim, não tem cabimento ele querer pedir 200 mil libras por semana. Se ele pedisse 100, eu ainda acho que tem negociação, 130. Mas 200 mil não tem, porque ele ainda mais que ele sabe que a gente tá passando por uma reestruturação financeira. Então eu acho que se ele quer, cara, tanto assim, tanto esse dinheiro, vende ele, faz dinheiro com ele. Eu queria que ele ficasse, mas eu acho ridículo você pagar 200 mil libras por ele. Ainda mais o jogo que ele fez, né, contra o Grimsby. Ele não jogou mal, mas ele tava tão desentrosado, porque o Rubem Amorim não deve pôr ele pra jogar, ele deve ir mal no treino, que ele não rendeu. Então, assim, ele jogou mal contra o Grimsby, assim, ele errou muito passe, bote, corrida. Ele teve uma trombada com o Ugarte que eu achei ridículo. Tipo assim, tipo, de quem não tem noção de campo, ele e o Ugarte. Mas eu acho que foi mais culpa do Ugarte. Vou dar nota 0. O Eden Heaven, cara... O Eden Heaven não tem muito o que cobrar dele, né? O Eden Heaven, quer ver? Ele foi substituído aos 64 do segundo tempo. O Eden Heaven, ele é um bom zagueiro, tal, pode ser titular, né? Mas, puta, como eu sinto falta do Lisandro Martins. Sinto falta do Lisandro Martins, assim... Por causa que o primeiro gol foi um erro da zaga e do Naná. Porque o atacante do Grimsby, ele pega a bola na ponta, vai correndo, e os 3 zagueiros vão em cima do cara. Deixaram o outro atacante livre. Então, assim, e ele que puxou o trenzinho, o bonde, né? Por causa que foi o lado dele. Nota 0. O Maguire, cara, o Maguire jogou bem. Acho que o Maguire, ele jogou bem, fez uma boa partida sólida. Eu acho que ele teve o errozinho de ir junto com o Eden Heaven no primeiro gol, mas não tem muito o que falar. Ele ainda fez o gol de empate, né? O Maguire eu vou dar 6, porque ele fez o gol. Aí teve o Fredrickson, que também é da base, né? Jogo da Copa da Carabao, né? Tem que pôr a molecada pra jogar. Tenebrosa a partida desse moleque, assim, tenebrosa. Ele tava perdendo na corrida pros caras do Grimsby, tipo assim... Ele tava perdendo na corrida para jogadores da 4ª divisão. Tudo bem que ele é um jogador da base, mas... Não pode, assim, ficar tomando nas costas desses caras, velho. Pode. Nota 0. O Naná, cara... Eu não tenho palavras pra descrever o que eu sinto pelo Naná. Na verdade eu tenho. Eu já falei elas, eu falei em áudio pros meus amigos. Se eu falar no YouTube, o vídeo vai ser desmonetizado, né? Ninguém ganha dinheiro. Vai perder view, vai ser banido, sei lá, né? Vou ser preso. Eu acho que o Naná é ridículo. Eu acho que a culpa não é nem do Naná. Eu acho que a culpa é da mãe do Naná que pariu ele. Eu acho que a culpa são dos pais do Naná que falaram pra ele jogar bola. Eu desejo tudo de mal na vida do Naná. Tudo de mal. Eu desejo tudo de mal. Porque quando o goleiro é ruim, e ele sabe que é ruim, ele fica quieto. Ele faz o dele, tenta melhorar e ponto, acabou. O Naná, ele se acha bom. O Naná, ele se acha bom. Ele acha que ele é craque. O Naná acha que ele é o Levi Yashin. Ele acha que ele é o Van der Sar. O Naná, ele se acha pra caralho. Ele é muito ruim. O Naná é muito ruim. Eu não sei se quem está vendo esse vídeo viu o jogo. Os 2 erros, os 2 gols que a gente tomou foi o do Naná. Primeiro que um cara achou no pé do Naná e ele deixou a bola passar. O segundo foi um gol de escanteio que ele sai errado. Verdade que o gol devia ter sido invalidado porque pegou na mão do atacante do Grimsby, mas não tem VAR na Copa da Liga Inglesa. O Naná saiu errado. Eu não consigo nem descrever a imagem dele saindo. Só sei que é ridículo, tá? Depois procurem aí, nos melhores momentos. Foi culpa dele. 2-0.
Aí foi pros pênaltis. Nos pênaltis eu até falei, pô, o Naná até que não é tão ruim nos pênaltis, eu fiquei pensando, ele vai conseguir. Ele conseguiu, ele pegou um pênalti, ele acertou boa parte dos cantos, ele encostou. Eu achei engraçado que ele encostou em um monte de bola. Só encostar, fazer assim, ó. Desculpa. Ele não pegou mais nenhum pênalti. Fora que ele tava pulando muito antes. Pô, gente. Ele ficar perdendo o tempo de bola nos pênaltis pro jogador de quarta divisão é ridículo, cara. Ridículo, ridículo. Esse cara tem que rescindir o contrato do Naná. Tem que mandar ele embora. Ah, mas não tem ninguém querendo comprar ele. Manda embora, rescinde, deixa ele livre no mercado. É melhor a gente tomar esse prejuízo financeiro do que em campo. É bizonho o jogador Onaná, é bizonho. Eu odeio o Onaná, eu odeio o Onaná. Eu desejo tudo de mal na vida do Onaná. E tiveram jogadores que entraram no segundo tempo. Começou com o Bruno Fernandes, entrou no lugar do Fredrickson, aos 46, né? Entrou depois do intervalo. O De Ligt entrou também no lugar do Ugarte. O Mbeumo também entrou, foi uma substituição tripla. O Mbeumo entrou no lugar do Dorgu, o Mason Mount entrou no lugar do Aiden Heaven e o Zirkzee entrou no lugar do Diallo. Vamos começar pelo Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes entrou como volante, porque o Rubinho Amorim cheira meia, cheira orégano, eu não sei que esse cara cheira de pôr o Bruno Fernandes de volante, e ele não jogou, não fez muita coisa, porque jogou de volante. Ele foi ineficaz, fez nada, nota 0. O De Ligt, ele colocou o zagueiro de atacante, o De Ligt virou ponta. O De Ligt estava jogando de meio armador e o Bruno Fernandes de volante. E ele não jogou mal o De Ligt, por causa que ele estava toda hora atacando e recompondo. Ele acabou com o De Ligt. O De Ligt já tem histórico de lesão. Ele está querendo estourar o De Ligt. Ele está querendo que o De Ligt fique lesionado e não jogue mais. É a única explicação possível que o Rubinho Amorim tem. Vou dar nota 5 pelo esforço. O Mbeumo, eu ia dar uma... Se o Mbeumo tivesse feito o pênalti que ele perdeu na disputa, eu daria 10 pro Mbeumo. Mas ele entrou um pouco igual o Matheus Cunha, na minha opinião. Ele é meio fominha, tá desentrosado, quer resolver sozinho. E contra o time de quarta divisão inglesa, ele conseguiu resolver. Ele conseguiu fazer o gol do 2-1. Mas contra os times da Premier League, os times da Liga dos Campeões, da Europa League mesmo, é muito difícil fazer isso, resolver sozinho. Eu acho que tem que treinar um coletivo todo santo dia, para todo mundo se entrosar e o Mbeumo entender que ele não pode resolver tudo sozinho. Mas, tirando essa parte dele fominha, ele jogou bem até. Ele entrou, ele entrou pra botar fogo no jogo, né? Pra correr pela ponta, puxar marcação, chutar e, enfim, fez o gol. Vou dar nota... Eu só não dou 0 pra ele, porque ele errou o pênalti, né? O pênalti foi erro dele. Ele errou o último pênalti. Porque ele fez o gol. Ele deixou o time vivo. Então vou dar nota 5. Mason Mount é um a menos, né? Eu acho que se a gente deixar uma tábua de passar roupa e o Mason Mount, a gente pôr um cone, a gente colocar a minha garrafa de água pra jogar no lugar do Mason Mount, faz mais que o Mason Mount. Ele realmente é um ex-jogador em atividade. Assim, eu achava ele um jogador muito acima da média no Chelsea, antes da lesão. Aí ele teve uma lesão muito forte no Chelsea. Foi vendido por 50... Quanto que ele foi vendido pro Manchester United? Eu acho que foram 70 milhões de euros. Valor, transferência, Mason Mount, Manchester United. 55 milhões de libras. Mais 5 milhões em bônus. Totalizando 60 milhões de libras. Bizarro, cara. Mason Mount custou pra gente 60 milhões de libras. E se não me falha a memória, ele ganha 200 mil libras por semana, tá? Só vocês terem uma pequena noção. Inútil, é um a menos. Inútil, nota 0. Aí teve o Zirkzee, eu acho que o Zirkzee, ele foi o cara que melhor entrou em campo. Ele entrou no lugar do Diallo, que não fez nada o jogo inteiro. Eu real sou a favor de não pôr mais o Diallo pra jogar e pôr o Zirkzee. Porque eu acho que o Diallo não tá fazendo nada. E o Zirkzee, sempre que ele entra muito bem. Só que o Rubinho Amorim vem com aquele papinho, que ele quer um jogador móvel, que não sei o que, não sei o que lá. Foda-se que ele é móvel. Ele não tá fazendo nada. Ele é inútil. E o Zirkzee entrou nos 82 minutos, então eu vou dar 0, vou deixar ele sem nota, né? Porque não teve tanto tempo pra fazer alguma coisa, mas quando entrou ele entrou bem. E ainda converteu o pênalti dele. Deixar sem nota. Cara,
cansativo. Mas vamos lá, né? Agora eu vou falar um pouquinho também... Nossa... Odeio esse time, cara. Odeio esse time. Foi uma partida sem uso do VAR, porque na Copa da Liga Inglesa o VAR não é utilizado antes do mata-mata, eu digo quarta semifinal. Então, a gente jogou as primeiras rodadas da Copa da Liga Inglesa porque a gente ficou em 15º na temporada passada. Se a gente tivesse ficado umas posições acima, a gente não teria jogado contra o Príncipe, teria sido outro time. Falar um pouco sobre a tática do Rubem Amorim. Falar um pouco sobre o Rubem Amorim, sim. Não é que eu não gosto dele. Eu acho ele um bom técnico. Eu acho que ele tem uma ideia boa do 3-4-3. Acho que funciona. Tá? Só que eu acho que ele não tem as peças para fazer isso funcionar no Manchester United. E até ele ter essas peças, ele tem que tentar outra coisa. Ele tem que tentar outro esquema. Tem que tentar outro estilo de jogo. Só que ele é muito cabeça dura. Ele fala que ele não abre mão do sistema dele, que ele não sei o que, pipipi, popopó. E vários técnicos são assim, que tem seu estilo de jogo e não trocam. O Guardiola é um grande exemplo. O Guardiola não muda seu estilo de jogo, seu jeito de jogar. Mas ele tem umas mobilidades técnicas e acaba alterando. O Rubem Amorim não tem isso. Ele é limitado nesse sentido, mas ele entra porque ele quer. Isso é um fato. Então, se eu fosse ele, até a gente conseguir os dois alas fortes, porque, por exemplo, a Inter de Milão joga assim, e é um grande time, que dá trabalho para todo mundo. Chegou em 2 finais de Champions League, e tem 2, 3 campeonatos italianos. Porém, eles têm o Di Marco e o Dumfries em cada ala. A gente tem o Dalot numa das alas, o Dalot é um inútil. A gente comparar o Dumfries e o Di Marco com o Dalot, entendeu a discrepância que tem? Então, assim, até a gente conseguir esses caras, né, porque tem pouco no mercado, não tem muitos, então a gente tem que investir um grande dinheiro, dar uma bala nisso tudo. A gente acabou de vender o Garnacho por 45 milhões de libras. Compra um ala. Se livra do Dalot, vende alguém não sei quem, compra um ala. Então, ou até a gente ter esse cara, esses dois alas, muda o esquema, joga com lateral, né? Seja um técnico mais móvel. Só que ele não tem isso. Então, se ele não vai fazer isso, manda embora. Manda embora. Vai ficar até o final do ano com esse 3-4-3 que não funciona? Pra quê? Manda embora o Rubem Amorim. Eu só acho que não vou mandar embora porque não tem dinheiro pra pagar. É o único motivo que não manda o Rubem Amorim embora. E teve as grandes polêmicas depois do jogo, nas entrevistas. Porque o Rubem Amorim falou, abre aspas, quero pedir desculpa aos torcedores, eu estou em choque. Nós precisamos de muitas mudanças, mas quando você tem um momento como esse, você tem que aparecer. Se isso não acontece, você pode sentir que algo tem que mudar. E nós não vamos mudar 22 jogadores novamente. Ou seja, o problema do clube não é jogador, não é técnico, é diretoria. Ele deixa isso bem claro. E tem algo acontecendo, né? Porque o Fred Caldeira fez um vídeo, ele falou muito bem dessa parte do 20 jogadores novamente. 22 jogadores. Desde a era Mourinho, que foi aquela época melhorzinha, só restaram Dalot e Luke Shaw. Ainda depois de uma épocazinha melhor, que foi a do Solskjaer, só sobrou o Bruno Fernandes. Pra você ver. Então, toda hora muda e nada acontece. Eu acho que tem que ou parar de mudar ou apaga o time, não sei. Então, a mensagem é muito clara. E tem uma tensão no ar que o Rubem Amorim pode pedir demissão. O clube não vai pedir. Mas pode acontecer dele pedir demissão porque o clube ainda está convicto nele, mas se ele vê que pipipipopopó, ele pode se demitir. Muito parecido com o que o Zubeldia fez. Mas o Zubeldia fez isso porque o São Paulo não tinha dinheiro para pagar a rescisão dele. Vamos lá, aí também teve outra parte, né? Estou falando mais sobre o esquema dele. Nós jogamos realmente bem contra o Arsenal, com essa formação. Com esse sistema, fomos à final da Europa League, em uma temporada desastrosa. O sistema não importa, o que importa é que precisamos ser diferentes. Este é o trabalho do treinador, mas nada muda. Então assim, eu não sei, é muito incómodo, né? Porque eu acho que não tem... Você pode ver vários canais de esporte aí, outros jornalistas, nenhum deles consegue apontar o que está acontecendo, o erro, ou o que pode acontecer. O que eu não acho nada, tá? Eu acho que foi o que eu falei. Ou o Rubem Amorim fica um pouco mais versátil, até ele ter as peças que ele quer pro esquema que ele quer, ou a gente vai amargurar, mas, de novo, 15ª colocação. A verdade é que agora a gente tem, no máximo, pelo calendário, 43 jogos, contando com a Premier League e a FA Cup, se a gente chegar na final da FA Cup, tá? São 43 jogos no ano. É a pior
em média, é a pior quantidade de jogos do Manchester United pré e pós-Ferguson. Foi a temporada seguinte com o David Moyes, que então também não teve competição e fomos muito mal, e uma outra foi lá em 1900 e bolinha. Eu não sei o que vai ser do Manchester United, eu sei que isso é vergonhoso, eu não consigo nem ficar bravo, porque eu acho que eu já extravasei toda a raiva, mas eu tô assim, tipo, querendo pular da ponte, cara. Esse time é... Eu passei ontem um dia, mano, muito mal, muito mal. Enfim, eu tô até com dor de barriga, eu acho que esse time me deixou doente. Próximo jogo do Manchester United agora é dia 30/8, vulgo sábado, contra o Burnley. Pela terceira rodada da Premier League no Old Trafford, transmissão do Disney Plus, deve ser o Disney Plus Premium. E abri um canal de esportes novo na TV aberta, chamado X Sports, vai passar lá também. É o primeiro jogo da Premier League em transmissão, assim, de novo canal. Uma parada assim, tava vendo a reportagem. Eu não sei qual canal que é ainda, tipo, o número do canal. Enfim, o jogo vai ser às... Puta, eu não vi a hora do jogo. É bom, hein? Às 11 da manhã. Eu vou estar passeando esse horário. Eu vou ver se eu consigo acompanhar o jogo pelo celular, mas se eu não acompanhar também, o que muda, né? Aí depois disso tem a data FIFA, né? A gente não sabe o que vai ser da data FIFA, se o Rubem Amorim vai continuar no time, se vão mandar o Rubem Amorim embora nessa data FIFA, se vai pedir demissão, quem a gente vai contratar, se não vai contratar ninguém. Porque depois do Burnley, no dia 30/8, 15 dias depois a gente pega o Manchester City no Etihad Stadium, dia 14/9. Aqui tá falando 12h30, né? Mas eu não sei se é esse horário confirmado, né? Acho que é. Rapaziada, por hoje é só. Muito obrigado aí. Nossa, eu não aguento mais, cara. Não aguento mais. Eu vou começar a assistir cricket. Não sei, algum outro esporte. Valeu, pessoal. Um bom final de semana a todos aí.